Graças a paz, meus irmãos. Amém. Hoje vamos dar continuidade à nossa exposição da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E hoje estaremos dando início ao capítulo 6, o último capítulo, encerrando já aqui a carta de Paulo aos Efésios. Antes de irmos para palavras, temos avisos? Será no dia 29 desse mês ainda, lá na sede, então os irmãos não faltem, estejam presentes, principalmente os irmãos da congregação. Tem que estar presente para não fazer feio, para não envergonhar o nosso líder, né? Então, contamos com a presença de todos vocês e com a oração de todos vocês. Amém. Vamos dar início à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso número 9, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepções de pessoas. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos porque a tua palavra nessa noite, Pai, o teu Espírito nos trará a verdade daquilo que a tua palavra irá nos dizer nessa noite. Por isso te agradecemos de antemão, por saber que o teu Espírito irá nos instruir, irá nos confrontar, irá nos corrigir, Senhor. Continua trabalhando em nossos corações, nos dando o entendimento da tua palavra, Pai. Que eu, Pai, não venha falhar, não venha colocar sentimentalismo ou meu próprio posicionamento ou pensamento a respeito das tuas escrituras, mas que teu Espírito fale ao teu povo através de mim, meu Deus. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o teu Espírito, Pai, seja aquele fazendo a obra, seja aquele falando, e não eu de mim mesmo, meu Deus. Confronta-me e corrige através das tuas escrituras e a cada um que está aqui presente essa noite. Essa oração que fazemos a Ti, te apresentando a palavra, te pedindo que o Teu Espírito nos dê o esclarecimento daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vimos nos capítulos anteriores que Paulo vem nos ensinando como devemos andar e como deve ser o comportamento do cristão. Depois de nos mostrar que fomos chamados das trevas para a luz, ele nos instrui a andar em amor, a andar na luz, e agora nos chama a andar com sabedoria. Perdão, acabei pegando. Paulo vem falando sobre a conduta e vem nos dando as instruções para sermos cada vez mais santos e nos apresentarmos de forma irrepreensível diante de Deus. Ele nos mostra como devemos andar para glorificar a Deus a todo instante. E no capítulo anterior, do verso 22 ao verso 33, o apóstolo Paulo vem falando dos deveres domésticos. Como nosso irmão Diego Pedro veio pregando, nos instruindo, foi pregado a respeito dos maridos e das esposas, de como convém que eles andem, de como convém que glorifiquem a Deus juntos. E
Agora, o apóstolo Paulo ele traz a mensagem e a instrução para os filhos e para os servos. E ele irá falar sobre 2 pontos importantes no serviço ao Senhor: sobre a honra e sobre a obediência. E são esses os pontos que nós abordaremos hoje. O verso 1, ele começa falando aos filhos: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A criança, o jovem, adolescente, quando ainda em casa, ele deve estar debaixo da autoridade de seus pais de boa vontade, não com o coração duro, mas alegre, de boa vontade, com submissão e obediência a eles. Eles devem obedecer aos pais como se estivessem obedecendo ao próprio Deus, pois os seus pais são agentes que o próprio Deus colocou sobre os filhos, pois de forma simples, foi assim que Deus quis e designou que fosse. Foi assim que Deus ordenou. Ou seja, é agradável ao Deus que os filhos sigam as ordens e as regras que foram estabelecidas pelos seus pais no lar e fora do lar, enquanto eles estão sob a jurisdição de seus pais. Porém, o apóstolo Paulo nos deixa um alerta claro para sermos obedientes no Senhor, de forma que, se o mandamento, a ordenança que eu recebo do meu pai ou da minha mãe, vai contra os princípios ao qual a palavra me instrui para agradar e honrar a Deus, eu não devo seguir, não devo obedecer. E isso não seria um pecado diante de Deus, pois ao desobedecer meu pai e minha mãe para glorificar e honrar o nome do Senhor, eu estou fazendo aquilo que deve ser feito. Por quê? Porque nós obedecemos, a obediência, ela tem o intuito de agradar a Deus. Se a obediência não agrada ao Senhor, então ela não deve ser obedecida. Assim como os filhos de Corá, que não obedeceram ele quando se levantaram contra Moisés, mesmo ali em desobediência a seus pais, eles estavam em obediência a Deus, pois sabiam, entendiam o propósito de Deus, entendiam o papel de Moisés, entendiam que era a ele quem Deus havia designado para guiar o seu povo. Ou seja, um exemplo claro de desobediência aos pais, mas de obediência a Deus. E o apóstolo Paulo faz questão de deixar esse alerta, para que venhamos analisar constantemente se estamos priorizando a obediência aos nossos pais ou a Deus. E analisar para não desagradar nem a Deus e nem aos nossos pais constantemente, mas sim agradar a Deus em primeiro lugar. Versos 2 e 3, o apóstolo Paulo continua falando: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Embora a submissão aos pais, em primeiro lugar, seja por amor ao Senhor, e por se tratar de um mandamento, de uma ordenança do próprio Deus, Deus ainda nos dá um mimo, se assim podemos dizer. Ele nos dá uma promessa, uma bênção de acrescentar anos de vida, para que tudo nos vá bem. Isso nós vemos lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Convido os irmãos a fazerem a leitura comigo, Deuteronômio 5, verso 16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Ou seja, honrar o pai e a mãe vai além de um simples mandamento e uma simples ordenança que Deus nos dá, porque além disso Ele ainda nos abençoa com... Pode voltar, Diego. Ele ainda não nos abençoa com longanimidade e prosperidade aqui na terra. Mas o que é honra? Honra é louvar os feitos e merecimentos de alguém. O filho honra seu pai quando ele reconhece e respeita seus esforços. A honra, ela exige gratidão e comprometimento, e vai além de simplesmente obediência e cumprimento de uma obrigação. Então, quais são as formas que nós temos para honrar alguém? Entre elas, temos reconhecer o valor,
é uma forma de honrar, que é o ato de tratar a pessoa com diferença, é enxergá-la como importante e preciosa. Reconhecer o valor de uma pessoa, saber a importância que ela tem no ambiente, a diferença que ela causa naquele ambiente, que ela traz naquele ambiente, é uma forma de honrar essa pessoa. E devemos sim honrar aos nossos pais, reconhecer o valor, reconhecer tudo que ele tem feito por nós. Outro ato de honra é agir com integridade, ser fiel às suas palavras, compromissos e princípios a lidar com elas. Ou seja, cumprir com tudo aquilo que nós dissemos que faríamos, com tudo aquilo que nós prometemos, ou, primeiramente, a Bíblia nos diz que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Logo, não tem espaço para talvez. Ou seja, se eu digo que irei fazer algo, eu devo fazer. E ainda mais com minha mãe e meu pai, pois isso é um princípio de honra. Agir com integridade e fidelidade às palavras que eu pronuncio para eles. Demonstrar gratidão. Ser grato pelos feitos e ajudas passadas, mesmo que existam mágoas atuais. Ou seja, eu devo ser grato por tudo aquilo que os meus pais já me deram. Mesmo que hoje em dia eles estejam me machucando de alguma forma, mesmo que haja mágoa, eu devo ser grato, porque primeiramente eles foram os instrumentos usados por Deus para me trazer a esse mundo. Foi deles que eu recebi instrução e criação, foi deles que recebi alimento. Por mais que não tenham sido os melhores, ou por mais que não tenham sido os mais agradáveis, mas eu tenho que entender que é necessário que eu seja grato, pois mesmo não podendo, não me oferecendo do bom e do melhor, eles ofereceram aquilo que eles tinham de mais precioso, porque ninguém consegue dar ao outro aquilo que não possui. E sempre que fazemos algo a outra pessoa, estamos fazendo simplesmente aquilo que nós temos e somos. Ou seja, não devemos exigir mais de pessoas, dos nossos pais, dos nossos amigos, mais do que aquilo que eles nos entregam, pois eles entregam apenas aquilo que eles são capazes a entregar. Eu não posso exigir que meu pai me trate, que minha mãe me trate de uma forma diferente, porque a mãe do meu amigo trata ela diferente. Por quê? Porque o meu pai e minha mãe, eles vão me tratar de acordo com a criação que eles foram criados, de acordo com o entendimento que eles têm sobre como se deve tratar um filho. Então, por mais que seja errôneo, eu posso confrontar, mas eu não devo exigir uma mudança afrontando, pois eles estão simplesmente me entregando aquilo que eles têm como certeza, como forma correta de se ensinar. Então, eu devo demonstrar gratidão por todos os atos e atitudes que eles tiveram comigo. Essa é uma forma de honrar. Cumprir promessas, como lemos, como foi dito, agir com integridade, é honrar os compromissos e dívidas que nós assumimos, seja para com eles ou em nome deles. Outra forma de honrar é valorizar a pessoa, é destacar seus méritos, louvar seus feitos e enaltecer suas qualidades. Não é simplesmente uma forma de levantar o ego da pessoa, mas é uma forma de mostrar que somos gratos e valorizamos tudo aquilo que ela já fez por nós anteriormente. Então, o apóstolo Paulo, com ele nos diz que devemos falar os pontos dos quais estamos felizes pelo que ele fez por nós, pelo que nossos pais fizeram a nós. Devemos destacar as suas ações, aquele momento específico onde eles disseram palavras que nos agradaram, aquele momento específico onde fizeram algo que para nós foi muita coisa, mesmo que tivesse aparentado ser simples, mas é importante destacar esses pontos, essas atitudes, pois é uma forma de honrar, enaltecer suas qualidades e as suas boas ações para conosco ou para com o próximo ao qual nós admiramos. Respeitar a posição, reverenciar a autoridade e o peso que a pessoa tem, como no caso de pais e líderes. É outra forma que nós temos de honrar as pessoas, principalmente os nossos pais. Respeitar a autoridade posta por Deus
a eles, entregue a Deus por eles, porque toda autoridade é constituída por Deus e por permissão de Deus. Então os nossos pais são uma autoridade impostas por Deus a nós aqui na terra. Então devemos estar submissos a eles no Senhor, com respeito e com honra, respeitando sua autoridade e não afrontando eles em momento algum. E agora nós vamos ao verso 4, onde o apóstolo Paulo diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui o apóstolo Paulo fala a pais e a mães, porém principalmente aos pais, dado que na época e no contexto ao qual ele escreve essa carta, muitos homens pagãos e judeus dirigiam sua família com rigidez, impondo suas vontades às suas mulheres e a seus filhos. Eles eram tiranos e o bem-estar da sua família raramente era levado em consideração. Ou seja, eles priorizavam simplesmente a eles mesmos e as suas vontades. Porque a cultura da época enaltecia o homem de grande forma e diminuía as mulheres de forma que elas não tinham quase valor ou importância. E em muitos casos não eram diferentes de um escravo no lar. Instrumento, objeto, principalmente aos pais que negociavam suas filhas com o intuito de ter paz. Alguns reis negociavam para ter paz, para ter riquezas, para ter bens, para construir relações com outras famílias e para manter a linhagem e a pureza. Então as mulheres naquele tempo não eram diferentes de objetos. Então Paulo deixa claro que a autoridade das mães e principalmente dos pais cristãos, já que ele escreve essa carta aos cristãos de Éfeso, a autoridade sobre eles, sobre seus filhos, não permitia exigências ou restrições que levassem seus filhos à raiva, ao desespero ou ao ressentimento. E para isso ele instrui a criarem seus filhos segundo o conselho e toda a instrução que Deus havia dado ao seu povo. Um chamado que leva filhos a respeitarem as ordenanças do Senhor como fundamento para toda a vida, com santidade e com bênçãos. Pois se os pais criam seus filhos com os mandamentos que Deus os ensina e os instrui a guiarem seus filhos, eles estarão constantemente apresentando a lei do Senhor aos seus filhos, ensinando indiretamente e diretamente seus filhos sobre como agir na sua casa, na sua família e como agradar a Deus. Verso 5: vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, mas fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 6. É o verso 6. Tanto na cultura grega como na cultura romana, os escravos não tinham direitos e eram oprimidos por seus senhores. Eles eram tratados e negociados como objetos. Raramente se via um bom tratamento para com eles. A Bíblia não fala apropriadamente contra a escravidão, porém contra seus abusos. Hoje em dia nós temos condições melhores de trabalho. Temos assinamos um vínculo empregatício formal, um contrato de trabalho, onde nos é garantido direitos, nos tem a promessa de que seremos tratados com respeito e dignidade e receberemos o salário pelo qual nós trabalhamos. Muito diferente daquela época, que não tinha isso. Porém, ainda hoje nós vemos casos de abusos e descomprometimento com seus deveres por parte dos empregadores para com seus funcionários. Nós vemos situações onde o funcionário é tratado como escravo, onde tem até seus direitos negados e são explorados.
Esse tipo de atitude é a atitude que a Bíblia condena. Por isso, ele traz instrução de como o patrão deve agir. Isso nós veremos mais à frente no capítulo 9, no versículo 9. E obedecer refere-se a uma submissão contínua e interrupta ao seu senhor ou empregador, exceto quando a ordem fere seus direitos e vai contra a palavra do Senhor. Aqui no verso 5, o apóstolo Paulo traz o termo senhores, obedecer aos vossos senhores segundo a carne. Paulo fala daqueles que servimos enquanto estamos aqui na terra. Enquanto ainda vivemos aqui, devemos servir, devemos obedecer às autoridades que estão sobre nós, seja no trabalho ou fora do trabalho, mas principalmente em nossos ambientes de trabalho. Ter tremor e temor não se trata de ter medo, e sim ter respeito pela autoridade. Mesmo que um empregador não mereça o respeito que lhe é devido, ainda assim é preciso respeitá-lo com sinceridade genuína, como se estivéssemos servindo ao próprio Deus. Pois servir bem ao seu empregador é servir bem a Cristo. Colossenses 3, versos 23 e 24. Quando fizeres, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, serviste. Ou seja, em nosso ambiente de trabalho devemos trabalhar não como se fosse para o nosso patrão, não para agradar a ele, mas devemos trabalhar com a consciência de que estamos primeiramente servindo a Deus e devemos servir com ações que glorificam a Deus. Devemos seguir com honra e com respeito, fazendo aquilo que nos foi encarregado em nossas funções. Não simplesmente para agradar os nossos patrões, mas unicamente para agradar a Cristo. Por mais que seu emprego não seja o emprego dos sonhos, não seja o salário dos sonhos, não seja o patrão que você gostaria de ter, você deve trabalhar para ele com dignidade, com respeito, para glorificar o nome do Senhor. Pois servir bem ao seu empregador é servir bem a Cristo. No verso 6, Paulo faz outro alerta, para que não venhamos trabalhar apenas para agradar e garantir o nosso sustento, assim como muitos que trabalham bem, porém apenas quando são assistidos, quando tem alguém, algum supervisor ou seu patrão, para mostrar que sabe trabalhar, para mostrar que trabalha bem e trabalham simplesmente para si e desonram aqueles que os contratam. É muito comum vermos em nossos ambientes de trabalho pessoas assim, que na ausência do patrão ou de um encarregado, fazem corpo mole, ficam de canto, fazem o serviço mais demorado possível para que sobrecarregue a outros e ele consiga fazer o mínimo de esforço possível. Em todo ambiente de trabalho, eu acredito que vai ter uma pessoa dessa forma, que vai dar uma de esperto para cima dos seus colegas, dar uma de esperto para cima do seu patrão, mas na presença do patrão ou do encarregado, irá trabalhar mais do que qualquer outro, em busca de uma promoção, em busca de um aumento no salário. Eles trabalham unicamente para si, para o seu próprio benefício, buscando o seu conforto, buscando o seu descanso, buscando um aumento salarial a toda oportunidade que tiver, e muitas vezes vão caluniar os seus colegas para evitar que eles sejam demitidos. Eles vão constantemente apontar os erros dos seus colegas para os seus encarregados, para que dessa forma pareça que ele está trabalhando de forma digna da empresa, de forma honrosa à empresa. Então devemos ter cuidado, Paulo nos faz esse alerta para não sermos esse tipo de pessoa, para não trabalharmos visando o benefício próprio, mas sim
o benefício da empresa, por mais que não seja a empresa dos sonhos. Enquanto trabalhamos lá, devemos honrar aqueles que nos deram a oportunidade, pois toda a porta que foi aberta e a qual nós adentramos, primeiramente foi uma permissão do Senhor. Se Deus nos permitiu estar em um ambiente e não trabalhamos dando o nosso melhor, estamos desonrando a Deus, que primeiramente abriu a porta para nós. A Bíblia nos traz um exemplo claro de Jacó, quando trabalhou para Labão. E ele trabalhou de forma honrosa a Deus, que o rebanho do seu tio cresceu grandemente. Cresceu de uma forma que Labão elogiou o trabalho dele e entendeu que a presença do Senhor estava com ele, porque ele trabalhava de forma digna e honrosa ao Senhor, que o Senhor prosperava o ambiente. É assim que nós devemos trabalhar, de forma digna e honrosa ao Senhor, para que Ele prospere o nosso ambiente de trabalho. Ah, mas não é uma empresa que eu quero continuar trabalhando. Eu tenho planos em sair. Jacó também tinha planos, mas enquanto ele trabalhava, ele fez o seu melhor, conseguiu uma oportunidade de aumentar a sua, entre aspas, renda financeira, aumentar o seu rebanho, aumentar a sua riqueza, mas com instrução do Senhor, com sabedoria, e sem prejudicar o seu tio. Então a Bíblia nos ensina a forma que nós devemos agir em todos os aspectos. O apóstolo Paulo está trabalhando sobre os deveres domésticos, falou sobre casais, falou sobre filhos, falou sobre servos e falará também aqui, continua falando aqui sobre os empregados, nos alertando constantemente de como devemos agir e fazer todas as nossas ações para glorificar o nome de Cristo. E um exemplo que ele está nos apresentando aqui nesse momento é um exemplo que vai além da nossa vida pessoal e particular, uma vida profissional. Ou seja, até no nosso ambiente profissional devemos glorificar o nome do Senhor. Ou seja, a cada instante do meu relacionamento com o meu cônjuge, do meu relacionamento para com os meus filhos, no meu relacionamento para com os meus pais, no meu relacionamento para com o meu patrão e os meus colegas de trabalho, para com a empresa ao qual eu presto serviço, e no meu relacionamento para com aqueles que estão me servindo. O apóstolo Paulo traz instruções de como glorificar o Senhor em todos os aspectos de nossa vida e como exaltar a Deus em todos os aspectos. Versos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Como vimos em Colossenses 3:23, nós receberemos créditos e recompensas de Deus na medida apropriada às nossas ações e atitudes em nossos trabalhos, pois tudo de bom que é feito para glorificar a Deus será recompensado. Sempre que fazemos algo que glorifica o nome do Senhor, aquilo irá prosperar. É uma promessa do Senhor. Enquanto glorificarmos o seu nome, enquanto exaltarmos a Ele, enquanto estivermos buscando o seu Espírito, tudo aquilo a qual nós colocarmos nas nossas mãos, prosperará. É uma promessa do Senhor para com os seus, uma promessa de prosperidade, porém, em Cristo Jesus, para aqueles que estão glorificando a Deus e servindo a Ele a todo instante, em todos os ambientes, em todas as áreas. E é de Cristo que seremos recompensados, seja na sua empresa atual, seja fora da sua empresa, seja no seu próprio negócio, seja em outra empresa a qual você irá adentrar, ou seja na vida eterna, no reino celestial. Pois a maior recompensa que podemos esperar, que podemos ter, em si é glorificar a Deus, pois não há uma recompensa maior para o cristão e não deve ter recompensa maior do que poder agradar a Deus, em ver o seu Senhor feliz. Não tem como ser, como cristão, buscar almejar uma recompensa maior do que essa, em fazer o seu Senhor feliz, pois anteriormente não podíamos isso. E se estamos fazendo, também não é capacidade nossa, pois os nossos corações são miseráveis e a nossa natureza é pecaminosa. Então, constantemente procuramos e buscamos os prazeres terrenos, ou seja, se as nossas ações estão honrando e glorificando ao nome do Senhor, é um motivo de grande alegria aos nossos corações. É uma recompensa ao qual não podemos nem medir.
pois somos falhos e pecadores, e o ato de honrar a Deus é incalculável. Então, mesmo que não tenhamos a recompensa terrena, financeira ou monetária, o simples ato de agradar a Deus já vale muito mais do que todas essas coisas. E verso 9: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Vocês, senhores, tratem seus escravos e servos, aqueles que prestam serviços para vocês, da mesma forma. Deve haver honra e respeito mútuo, principalmente entre os cristãos, inclusive entre empregados e empregadores, com base em sua obediência ao Senhor, pois um patrão transformado pelo Espírito Santo não usa sua autoridade com injustiça, mas ele age com justiça e com graça, nunca ameaçando ou agindo de maneira abusiva ou sem consideração, pois ele entende que tem um mestre celestial que é imparcial. Um patrão ele deve entender que aquele a quem ele serve é o mesmo a quem o seu funcionário serve. Mas não são cristãos. Porém, um Deus que julga um, julga outro. E ele é imparcial no seu julgamento. E se você é cristão, o julgamento será muito maior do que para as pessoas do mundo. Porque para elas já estão em uma vida de pecado, em uma vida onde não tem um Espírito Santo corrigindo e confrontando elas constantemente, apontando o caminho, uma direção. E isso nós cristãos temos. O Espírito do Senhor que sela em nós a promessa da vida eterna e constantemente nos dirige a honrarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Então, se Deus é justo e imparcial, como Ele irá tratar a nós? Porque, de acordo com os princípios de Cristo, o mundo diz: não cobiçarás. Porém, se em meu coração eu desejar o que é do próximo, eu já pequei. O mundo diz: não matarás, mas Cristo diz que se em meu coração eu odiar o meu irmão, eu já o tenho matado. Ou seja, a regra é muito mais dura e muito mais pesada para nós cristãos, porque fomos chamados e separados para uma vida de glorificação a Cristo, para uma vida de santidade. Então devemos viver dessa forma, em glorificação a Deus e em santidade a Ele. Então, seja você funcionário ou patrão, não difere diante de Deus. Não tem diferença diante de Deus. Ele irá julgar cada um com imparcialidade. Então, por isso, fazer o mesmo, honrando ao Senhor, honrando ao seu patrão, ao seu funcionário, fazendo tudo para glorificar a Deus a cada instante, com respeito e honra. Para concluir, nós vimos que do verso 1 ao verso 9, Paulo nos mostra que o Evangelho ele nos transforma em todas as nossas áreas. Ele age em todas as relações humanas. Quando o cristão entra na casa, no trabalho e nas relações, quando Cristo entra na casa, no trabalho e nas relações familiares, ele redefine o conceito de autoridade, de obediência e de serviço. A obediência, o respeito e o serviço deixam de ser simples deveres sociais e tornam-se expressões de adoração a Deus. Pois todos esses atos é uma forma que temos também de adorar e glorificar o nome de nosso Deus. Filhos, pais, empregados e patrões são chamados a viver sobre o senhorio de Cristo. O lar deixa de ser campo de batalha e se torna lugar de amor. O trabalho
deixa de ser peso e se torna ministério. E a autoridade deixa de ser tirana e passa a ser um ato de serviço. Pois o maior, aquele que teve o seu nome acima de todo nome, aquele que é o Filho de Deus, que estava desde antes das coisas e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele, esse mesmo Deus, que é digno de tudo e controla todas as coisas, tem autoridade e domínio sobre todas as coisas, ele se fez servo, entregando a si mesmo e servindo a pecadores. Então, independentemente de ser servo ou patrão, de ter autoridade ou não, devemos ser primeiramente servos. Devemos entender que somos servos do mesmo Deus, que é o Deus de uma só nação, de um só povo. É o Deus que entregou o seu Filho, não para mim ou para o meu irmão, mas para toda a humanidade. Ele entregou o seu Filho para perdoar o pecado de toda a humanidade. Então, se o mesmo Deus não fez acepção de pessoas ao servir, eu, como cristão, também não devo fazer acepções de pessoas ao servir. Pois o ato de servir, seja lá quem for, é um ato de glorificar a Deus. É uma oferta a Deus também. No fundo, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é: não importa quem você é ou o papel que você ocupa, sirva a Cristo onde quer que você esteja e o que quer que você esteja fazendo. Sirva a Cristo. Porque no reino de Deus não há maior ou menor, há apenas servos que obedecem com amor, conscientes de que tudo o que fazem é para o Senhor, para glorificar o seu nome. E eu trouxe aqui 5 aplicações que podemos tirar, que são direcionadas aos filhos, pais, trabalhadores, empregados e a todos nós. Aos filhos, obedeçam a seus pais com alegria, mas sempre no Senhor, ou seja, com consciência espiritual. A obediência é uma forma de adorar a Deus e testemunho dele dentro da casa. Aos pais, eduquem com firmeza, mas com ternura. A disciplina que forma deve vir acompanhada de amor e instrução no caminho do Senhor. Corrigir sem provocar e ensinar sem ferir. Aos trabalhadores, trabalhem como se cada tarefa fosse entregue diretamente a Cristo. O serviço mais simples, feito com fidelidade, é um sacrifício agradável a Deus. E aos empregadores, liderem com justiça e empatia, pois o verdadeiro líder cristão serve mais do que exige e reconhece que tem um Senhor acima de si. E a todos nós, lembremos-nos de que Cristo é o nosso verdadeiro Senhor. No lar, no trabalho, nas relações, é Ele quem nos observa, quem recompensa e quem dirige. A espiritualidade genuína se revela nas atitudes diárias e não apenas em meras palavras ditas em particular ou em público. E para fecharmos, a verdadeira fé não é apenas crer, é viver de modo que Cristo seja visível nas nossas relações. Pois quando um lar é governado por amor, quando um trabalho é feito com integridade e quando o respeito é mútuo, ali o reino de Deus se manifesta. Ali a glória de Deus desce e ali há um culto de adoração a Ele, a oferta, a sacrifício e a honrarias ao seu nome. E para fechar, Colossenses 3, 23. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. E assim encerro a mensagem de hoje. Passo a palavra ao nosso líder e pastor Diego. Amém, meus irmãos. Palavra maravilhosa. Nós íamos guardá-las em nosso coração, como fez o salmista Davi, né? Ele escreve o Salmo 19, se não me falha a memória, é o 119,
que guardou a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Que nós venhamos guardar essa palavra, venhamos nos tornar bons filhos, bons pais, bons empregados. Se Deus nos permitir, bons patrões. Tem alguns, que tem algumas empresas aqui, para que nós venhamos fazer tudo para a glória de Deus. Oremos. Bondoso Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça por esta noite. Nós te agradecemos por mais um dia de culto, Senhor. Sabemos que de fato muitos não vieram por conta da chuva, do frio, Senhor, ou talvez até mesmo por frieza espiritual. Mas nós te pedimos pela vida dessas pessoas, pedindo que a tua graça renove e aqueça o coração de cada uma delas, e que elas venham, Pai, mais frequentemente para os cultos. Nós te agradecemos pela palavra ministrada hoje, palavra que falou no nosso coração de forma poderosa, Senhor. Nós viemos guardá-la em nosso coração, que esta palavra ache um terreno fértil em nosso coração. Abençoa a vida do Taílson, que ministrou essa palavra. Continua enchendo ele de graça, de sabedoria, do teu Santo Espírito. Continua, Senhor, dando encargo ao teu filho para pregar de forma mais poderosa, mais ousada, com mais autoridade ainda. Usa-o, Senhor, em nome de Jesus, para a manifestação do teu reino, para a glorificação do teu nome e para a salvação de almas. Ó Pai, em nome de Jesus, oro por cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos conduza em paz para as nossas casas. Que o Senhor visite os nossos trabalhos futuros, Pai. O discipulado, em nome de Jesus. Que seja um momento precioso para nós. Que seja um momento de crescimento, de graça, Senhor. Um momento de manifestação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, nos desperta para nós vivermos uma outra realidade espiritual, Senhor. Amém. Para vivermos ansiosos pela vida do Teu Filho. Amém. E pela manifestação do Teu reino. Ó Deus, abençoa nossas vidas e nos conduz em paz, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, meus irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus conduz em paz, meus irmãos.